Então bora lá. Ó, primeiro movimento vertical que a gente conhece é a queda livre. E aqui, vocês vão notar que assim, eu não tive oportunidade ainda. Ah, tive sim já, que quando eu fui falar lá do infinito, né? Então, eu gosto de dar umas filosofadas em relação à matéria, né? E na queda livre eu vou filosofar legal aí, então toma cuidado, tá? Já tô avisando. O que é estar em queda livre? É você estar sujeito apenas à aceleração gravitacional. Isso é queda livre. Estar sujeito apenas à aceleração gravitacional. Não desenha ainda. Essa bolinha aqui agora, eu vou soltar, né? O que vai acontecer com ela? Ah, ela cai. Por quê? Porque tem a gravidade funcionando para baixo. Tá em queda livre? Tá. Se eu considerar que tem a força de resistência do ar, tá em queda livre? Não, porque vai ter essa força aqui atrapalhando. Certo? Beleza? Então, estar em queda livre é ter ali a resistência do ar. Não ter a resistência do ar, perdão, só ter a gravidade. Beleza. Agora, olha essa. E agora eu vou filosofar um pouquinho, antes de continuar a matéria. Eu tenho o planeta Terra. Certo? Sim. Aí, agora, olha só, eu vou pegar, antes de eu fazer uma análise legal aqui, eu vou pegar um satélite, e esse satélite está aqui orbitando ao redor da Terra. Beleza. Pergunta, responde do jeito que você quiser. Por que ele orbita? Tá, você já deve estar até estudando isso na escola, onde você estiver, enfim. Por que ele está orbitando? Ah, professor, eu já estudei alguma vez na minha vida que para fazer esse movimento circular tem que ter uma força apontando para o centro. Nesse caso é o peso. Aí o peso, né, aponta para o centro, a resultante centrípeta, então faz ele realizar a curva. Beleza. Tranquilo, perfeito. Só que olha só, usa a definição que está na tua frente aí. Qual que é a aceleração que ele está sujeito? Ah, ele está sujeito à gravidade, né? A gravidade vai ser a aceleração centrípeta. Oxe, mas só tem a gravidade, né? Lembra que, eu vou explicar depois, mas a aceleração centrípeta não é mais uma aceleração, tá? Ela é a resultante, beleza? Não é uma que você coloca mais. Então só existe a gravidade, só. Ué, professor, mas então ele está em queda livre também. Aham. Estar em órbita é estar em queda livre. Professor, pera lá, que agora bugou. Pera aí que eu preciso até respirar. Vamos lá, para você entender. Vai ter aula de gravitação? Vai. Mas vamos por partes. Deixa eu apagar aqui, porque senão o meu fundo também sai. Ó, imagina o seguinte. Vou dar várias... Não desenha, tá? Só presta atenção na nossa filosofada aqui. Eu acho que esses momentos da aula são os mais interessantes, porque saem um pouquinho da nossa obrigação, né? Eu tenho que saber o que é cada... Eu tenho que saber... Não, agora é um pouco de curiosidade também, né? Imagina que, vai lá, ó, tô sendo totalmente louco agora. Imagina que a Terra é plana. Putz, a Terra é plana, beleza. Aí a gente tem uma montanha. Aí eu subo na montanha, aí eu vou jogar uma bolinha pra frente, vou dar um bicudo nela. O que vai acontecer com ela? Necessariamente, ela vai um pouquinho pra frente e ela cai. Beleza. Mas se eu jogar mais forte, beleza, ela vai um pouquinho pra frente e ela cai. Mais forte, ela vai um pouquinho pra frente e ela cai. Concorda que ela cai de qualquer jeito. Sim ou não? Beleza. Só que daí, né, não tem como ser plano. Então, vamos desenhar agora a situação normal. Qual que é a situação normal? A Terra é um geóide, né, próximo aí a uma esfera, mas beleza, vamos desenhar uma esferinha. Exagerando, tá? Exagerando. Tô pegando uma montanha aqui. Aí vem um tiozinho aqui em cima, ele vai bicudar a bola, do mesmo jeito. Bem exagerado o desenho, tá? Só pra você entender. Vamos lá. Eu chutei a bola. O que a bola vai fazer? Ela vai andar um pouquinho, ela vai cair. Do jeito que a gente está acostumado. Eu vou chutar ela mais forte, bem forte. Ela vai andar um pouquinho, ela vai cair. Você concorda que existe? E por quê? Né? Olha só o que acontece. Por a Terra ser esférica, você chutou a bola vai caindo. Só que vai chegar um certo instante que ela tem uma velocidade que ela vai ficar sempre caindo. E ela vai passar na tua cabeça de novo. Por quê? Porque daí o cair dela acompanhou a curvatura da Terra.
Ou seja, ela está em queda livre, ela está caindo, só que ela está acompanhando a curvatura da Terra. Então, o que é estar em órbita? Estar em órbita é você estar em uma eterna queda livre. Você está caindo, mas você nunca chega em lugar nenhum. Por quê? Porque a sua caída acompanha aí a curvatura da Terra. Beleza? Então, só isso. Se alguém falar alguma coisa, não, a Terra é plana, tenho certeza. Explica isso aí para ele e acabou. Tá? Tem um monte de satélite que orbita a Terra. Pronto, isso aí já não tem nem o que falar mais sobre qualquer outro argumento. Beleza? Você viu que ficou parecendo uma lâmpada aqui, né? Se você virar a cabeça assim, tá igualzinho uma lâmpada. Enfim, né? Vamos voltar para a aula. Senhor, eu gosto de suas filosofadas. Obrigado. Senhor, eu odeio. Não tem problema. Mas é legal. Senhor, não é legal não. Para de falar mal das coisas. O senhor está falando sozinho. Ah, é verdade. Peraí. Beleza. Então, ó, estar em queda livre é estar sujeito aí apenas à aceleração gravitacional. Situações normais agora, tá? Então, você tem aqui, ó. Tem um corpinho que tem uma certa altura H e tem um corpão que tem uma certa altura H também. Esse corpinho tem uma massa em μ e esse corpão tem uma massa em mão. Beleza. Você concorda que os dois, ó, tem uma força-peso vertical para baixo? Sim ou não? Sim. Então tem um peso para baixo, tem um peso para baixo. Você concorda aqui, para estar em queda livre só pode ter o peso, não pode ter resistência do ar, não pode ter força elétrica, não pode ter mais nada, né? Só pode ter o peso. Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? A força resultante dos dois vai ser o próprio peso. Só que a força resultante, a gente sabe que é massa vezes aceleração. E a força-peso, você sabe que é massa vezes a gravidade. Professor, por que você fez desse jeito? Para você ver que o que? Não depende da massa. E o que mais? Não depende do formato. Vai depender do formato quando tiver a força e resistência do ar, porque aqui depende do coeficiente de arrasto, enfim. A gente vai ver depois essa equação lá na dinâmica, mas é um meio da densidade vezes a área, vezes o coeficiente de arrasto, vezes a velocidade ao quadrado. Aí se tiver resistência do ar, aí faz sentido você pensar na prática. Se tiver, se ele tirar, não. Né? Porque daí, ó, depende da área. Então, se for uma folha caindo assim, né, vai sentir bastante resistência. Se for uma folha caindo amassada, vai ter menos área, menos resistência. E também depende da performance daí, tá? Se ele foi feito com aerodinâmica, sem aerodinâmica, enfim. Mas a gente está analisando a queda livre daí, tá? Por partes. O professor não empolga, tá? Perdão. Então, o que você conclui aqui, ó? Que estar em queda livre é ter a aceleração resultante igual à gravidade. Comigo, tem aceleração para alturas relativamente baixas. Relativamente baixas, eu falo assim, sem extrapolar a atmosfera, tá? Porque daí a gente não tem uma variação muito grande de gravidade. Se você pegar agora a nível do mar, 9,81, mais para cima, 9,80, mais para cima, 9,79. O que a gente faz, a gente considera 10, né? Então essa variação para a gente não faz diferença. Agora, se for daqui até a estação orbital, então a gente tem uma variação mais elaborada, né? Você tem que usar a gravitação para resolver. Mas situações normais, alturas relativamente baixas, a gente pode usar a aceleração constante. E se a aceleração é constante é porque ele faz um MRUV, né? Um movimento retilíneo uniformemente variável. Aí acabou. Você vem aqui e escreve assim, ó, as equações, as principais, né? Quais são elas? V igual a V0 mais AT. Que mais? Vou colocar na ordem que eu gosto, tá? Torricelli. E o que mais? Sorvetão. É isso aqui, tá? É essas equações que você tem que saber. O resto não é de decorar. O resto vem com o conceito. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar as equações. O que você sabe da queda livre? Que está sujeito à aceleração gravitacional, né? E eu vou soltar esse corpo, né? Como eu estou soltando ele, o que eu posso falar também? Ele foi abandonado. Como ele foi abandonado, a velocidade inicial o quê? É zero. Tanto do primeiro quanto do segundo ali, né? Então, V0 é 0, V0 é 0, V0 é 0. O que mais? Então, ó, a primeira equação eu posso escrever assim, V igual a... Concorda que a aceleração você conhece? É a gravidade, né? Então, vou deixar V igual a GT. Pronto, já está pronta a equação. Segunda, V igual a 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes o espaço, né? Quem que é o espaço que ele anda? A altura, tá? H aqui de altura. Do inglês, né? Pessoal menor que eu aí. E como estava V quadrado, né? Eu posso passar o quê? Na raiz. Pessoal que já viu, ó, se quiser provar essa segunda equação aqui de maneira diferente, faz energia potencial lá em cima igual a energia cinética lá embaixo.
tá? É exatamente a mesma coisa. E a segunda, ó, só para facilitar, vai lá, para um pouquinho, olha para o quadro. Rubens, eu gosto para ficar mais fácil, eu sempre tento facilitar, mas você faz do jeito que você quiser. Eu gosto de colocar o zero aqui e tudo que ele anda para baixo é a altura que ele andou. Então, se eu colocar o zero aqui, aí eu colocar um tempo e o tempo der 30 metros, é porque ele andou 30 metros. Aí se calcular e deu 80, é porque ele andou 80 metros. Então, a partir de onde ele saiu, tudo para baixo é o tanto que ele vai ter andado. Então, Rubens, eu cancelo esse zero. Se você quiser continuar com ele, vai lá, o problema é seu. Mas enfim, ó, no lugar do S aí vai ser o tanto de altura que ele vai andar, né? Aí no lugar do A você vai colocar a gravidade, T quadrado, isso aqui sobre 2. Tanto é que daí, ó, usando a altura que ele andou, olha o que eu posso fazer, ó. Vou isolar o tempo, faz isso comigo. O 2 dividindo passa multiplicando, fica 2H. O G multiplicando passa dividindo, né? Só que daí eu vou ter que passar uma raiz. Certo? Então essa é a equação do tempo. Eu não vou grifar nenhuma, para você ver que não é equação pronta, você pode chegar. Se você lembrar, perfeito, você consegue fazer mais rápido. Se não lembrar, tem como chegar. Tá? Isso que é importante, você ter saídas para você resolver o exercício. Dá um nome para esse tempo aqui para mim. Ah, professor, eu quero chamar de Fernando. Também não, né? Vamos chamar de um nome, sei lá, normal. Não é o tempo que ele demorou para sair lá de cima e chegar no chão? Sim ou não? Sim. Eu posso chamar de tempo de caída? Posso, né? Mas caída é feio. Então vamos chamar de tempo de queda. Beleza? Então esse aqui, ó, é o tempo de queda. Vai lá, você, sozinho, ó. Depois eu mando um vídeo para vocês assistirem antes de dormir. O tempo de queda na queda livre, sem resistência do ar, depende do quê? Depende da altura e o que mais? Do planeta, que é a gravidade. Só. Depende da massa? Não. Depende do formato? Não. Então, se for a bolinha, a bolona. Quem cai primeiro? Da mesma altura. Cai junto, tem o mesmo tempo, né? Quem cai mais rápido? Cai junto, né? Cai no mesmo tempo. Ah, eu tenho uma bola de pena e uma bola de boliche. Da mesma altura. Quem cai primeiro? Na queda livre, cai igual, tá? Pra gente fazer isso aqui na prática, o que a gente tem que fazer? Tirar o ar, né? Para tirar o ar, isso custa caro, porque você vai ter que pegar um ambiente, você vai ter que puxar todo o ar lá de dentro, né? Não pode deixar ninguém, tem que ser totalmente isolada a sala. Tem um vídeo que faz isso, tá? Eu vou deixar disponível para vocês no Drive. Mas enfim, se for em queda livre, não depende de massa, não depende de formato, então chega exatamente ao mesmo tempo. Beleza? Que nem eu falei na aula passada, né? Se você jogar alguém para frente, chega exatamente junto, porque o movimento do X não depende do movimento do Y. Beleza? Queda livre? Tranquilo? Professor, aí tem uma tal de tabela de Galileu, né? Tem. Se você quiser deixar um espacinho aqui, ó, entre a queda livre e o lançamento vertical, deixa aí umas 7 linhas que resolve, tá? Eu vou passar o lançamento vertical primeiro. Então, ó, aqui agora dá para acelerar, porque a gente já conhece como que vai ser. Então, lançamento vertical. Como que vai funcionar então? Ó, agora eu vou jogar alguém para cima, então agora vai ter que ter um V0, né? Só que ele vai sentir a gravidade para baixo. E aqui é a mesma coisa, tá? Então eu vou ter que tirar forças exteriores, vou deixar só a gravidade atuando. O que vai acontecer? O que eu sei que vai acontecer? Que ele vai subir, ele vai atingir um ponto chamado altura máxima e depois desse ponto ele desce, né? Sem querer, vai lá. Enquanto ele sobe, ele freia. O movimento é o quê? Retardado. Enquanto ele desce, ele acelera. O movimento é acelerado, né? Então ele sobe retardado, desce acelerado. Beleza. Vamos lá. Ó. Se tem a gravidade é porque, de novo, é um M, R, U, V. Você pega as 3 equações, as básicas, e você vai substituir. O referencial é você que determina, tá? Mas tem que determinar, ele é o mais importante do exercício. Eu, Rubens, eu faço assim, ó. Nossa, que 2 horrível. Eu faço assim, ó. Eu adoto para cima positivo. E lembra que eu tinha avisado, né? Se você adotou para cima positivo, vai para sempre daí, tá? No exercício inteiro, vai com para cima positivo. Não faz sentido algum no meio do caminho você falar, agora vai ficar positivo para baixo. Não, o referencial no começo você adota e você vai com ele até o final daí, tá? Então eu estou adotando para cima positivo. Beleza, vai lá, como que vai ficar a primeira equação? V igual a V0
positivo V0 porque eu lancei ele para cima. Só que a gravidade está para baixo, então menos. A de baixo, V igual a V0 ao quadrado menos 2G vezes a altura que ele tiver. Aí qualquer ponto daí, né? E como tinha ali um quadrado, eu passei na forma de raiz. E essa daqui, ó, aí você escolhe se você quer deixar nivelado ou não, tá? Eu vou deixar com S0, beleza? Se for do chão, S0 é 0. Então, ó, se for do chão, o S0 é 0. Se não, você considera um S0 inicial ali. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? A altura igual à altura inicial, né, da onde ele foi lançado. Aí mais a velocidade inicial vezes o tempo, aí menos gt quadrado, isso aqui sobre 2. Certo? Essas são as equações. O professor tem que decorar? Não. Se você fizer essa pergunta, você não está entendendo o que a gente quer fazer. Tá? A gente está entendendo o conceito. Equações vêm de graça. Você aplicando os conceitos, as equações vêm de graça. Só as principais daí, né? Eu até demonstrei, eu falei que pode ser que você resolva só com duas, mas tendo elas prontas, você acelera o processo. Essas aqui, né? Que são as básicas. Certo? Beleza? Importante, ó. A gente tem um ponto lá em cima, que é o ponto que, às vezes, ele chama de ponto culminante. Ponto culminante é onde ele inverte o sentido, tá? Então, lá em cima, ó, para a altura máxima. O que você pode fazer? Ah, a velocidade lá, eu com certeza sei que é quanto? É 0. Por quê? Porque lá é o vértice, né? Como lá é o vértice, então lá não tem taxa de variação. Aí você vai pegar as funções que tem velocidade e você vai colocar 0. Por exemplo, ó, na equação primeira lá, que eu chamei de asterisco, no lugar do V você põe 0. Aí você concorda que dá para isolar o tempo aqui? Vai lá, ó. O menos gt passa a ficar mais, né? E o g que está multiplicando passa dividindo. Então, o tempo eu posso escrever V0 sobre g. Já eu dou um nome para ele, tá? Já na segunda equação, olha só o que eu posso fazer, ó. No lugar do v eu vou pôr 0. Então, aqui é a segunda equação. Então, 0 é igual a raiz, né? Aí vai ficar, ó, V0 ao quadrado menos 2g. Aí a altura que eu tô querendo, né? Aí vai ser a altura máxima. Aí, se você isolar a altura máxima, olha só, vou fazer um pouco mais rápido, vê se acompanha aí. Como está a raiz, eu passo para o outro lado, né? Passo na forma de quadrado, só que 0 ao quadrado continua sendo 0. Beleza, aí esse menos 2gh passa e fica mais. Aí, como vai ter um 2g multiplicando, passa dividindo. Então, é v0 ao quadrado dividido por 2g. Aí, essas aqui são as equações prontas, não vou circular também, tá? São as equações prontas para tempo e altura máxima. Mas tempo do que isso aqui? É o tempo que ele demora para atingir a altura máxima. Só que para atingir a altura máxima ele não subiu? Sim, então é o tempo de subida daí, tá? Então isso aqui é o tempo de subida. E de novo, né, você está vendo que não depende de massa, não depende de formato, só depende aí da velocidade inicial. Então quanto mais velocidade ele tiver, mais alto ele vai subir e mais tempo ele vai demorar para subir daí também. Certo? Tranquilo, pessoas? Beleza? Então é isso. Aí agora eu vou fechar aí com a tabelinha de Galileu, que na verdade assim, é outra coisa que é, se você souber, se você tiver facilidade, aumenta a velocidade. Senão você resolve com as equações básicas. Com isso aqui, ó, com essas três equações, você resolve todos, tá? Uns com mais facilidade, outros com menos, mas você resolve todos. Aí com esses métodos alternativos, derivada, ou que nem eu vou passar a tabela de Galileu, aí você pode acelerar. Se você quiser, se você tiver facilidade daí. Beleza? Então vamos lá, ó. Tabela de Galileu. E eu vou passar, vamos lá, eu sou o mais objetivo possível, tá? Eu passo a parte que cai e a parte que é importante. A tabela de Galileu eu posso ficar rebuscando, colocando que é os múltiplos ímpares e ficar colocando 2n mais 1, 2n, enfim. Mas não é isso que a gente está interessado. A gente está interessado em aumentar a velocidade. E como que funciona? Ó, eu vou fazer para queda livre e vou deixar como tarefa você fazer o do lançamento vertical, porque é a mesma daí. Na queda livre, ó, você não tem a equação da altura. Deixa eu voltar lá só para você pegar ela. Equação da altura pronta, não é essa aqui? Para problemas normais, a gravidade não vale 10? Sim ou não? Sim. Aí não vai ficar 10 sobre 2? Sim. 10 sobre 2 dá
5. Então, a altura, ela é 5t elevado ao quadrado. E a da velocidade, qual que é a velocidade? Essa aqui, ó. Não é g vezes t? Então, pronto. E a velocidade é 10t. O resto é você jogar valores, tá? Professor, eu esqueci como que é os números da tabela, não tem que decorar, tá? É as equações, você vai substituindo. Então, olha só, a gente tem uma coluna do tempo em segundos, a gente tem uma coluna da altura em metros e a gente tem uma coluna da velocidade em metro por segundo, tá? E você vai substituindo. Você pode substituir o valor que você quiser, mas para valer a pena, né, para fazer sentido, você coloca números inteiros. Então 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Você está vendo aqui, ó, é as equações, né? Só que daí já é escrita numa tabela para você resolver depois mais fácil. Então não é obrigatório, tá? É se você gostar, é se você tiver facilidade. Vai substituindo, ó. Quando o tempo é 0 para a altura, 0 ao quadrado, 0 vezes 5, 0. Para a velocidade, 10 vezes 0, 0. Né? Então, lá em cima ele está no 0, né, nosso referencial, e ele ainda não começou a cair, não tem velocidade. No tempo 1, 1 ao quadrado dá 1 vezes 5, 5. E a velocidade, 10 vezes 1 dá 10. Beleza. Para 2, 2 ao quadrado dá 4 vezes 5 dá 20, né? E 2 vezes 10 dá 20 também. Para 3, 3 ao quadrado dá 9, vezes 5, 45, e aqui vai dar 30. E para 4, 4 ao quadrado, 16, vezes 5 dá 80, né? Aqui vai dar 40. Tá, o que você percebe? Qual que é a parte importante? Os números, beleza, mas é as variações. E assim, um exercício que é bom você usar a tabela de Galileu para você acelerar. Porque se você não usar, vai ter que resolver um sisteminha. Dá para resolver com as equações básicas, sempre. Só que daí você vai ter que resolver um sisteminha, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas resolve. Aí com a tabela de Galileu vai mais rápido. Então se aparecer exercício no último segundo, no penúltimo segundo, no primeiro segundo, aí você pode usar para ser mais rápido, tá? Então em exercícios que falam tempos específicos. Então no passar do intervalo do tempo 3 para o tempo 4, ou no último, no penúltimo, aí você usa a tabela. Porque olha só, no primeiro segundo, né? Primeiro segundo, quanto que ele andou? Ele andou 5 metros. No segundo segundo, quanto que ele andou? Ele andou do 5 até o 20, ele andou 15 metros. No terceiro segundo, quanto que ele andou? Ele andou do 20 até o 45, ele andou 25 metros. Né? No quarto segundo, quanto que ele andou? Ele andou 35 metros. Né? Aí, tem as relações. Se você quiser colocar só, se tiver espaço aí, você concorda que 5 é 5 vezes 1? Você concorda que 15 é 5 vezes 3? Você concorda que 25 é 5 vezes 5? 35 é 5 vezes 7? Quem que é o próximo? 5 vezes 9, 11, 13. São os múltiplos ímpares. Tá? Por isso que é conhecido como os múltiplos ímpares. Mas enfim, né? Você consegue montar sem lembrar disso daí. Não vai usar, basicamente. Beleza? Então, olha só como que você faria mais rápido daí, né? No último segundo de queda, um corpo andou 35 metros, com a tabelinha na sua frente. Como que você resolve? De cara. Para andar 35 metros no último, você pega a linha posterior daí, né? Ele foi, abandonado de 80 metros, ele vai chegar com 40 no chão e ele vai ter demorado 4 para descer. Professor, e se ele falasse assim, no último segundo ele andou 15, cadê o 15? O 15 está aqui. Você pega a linha posterior, né? Para ter andado 15 no último segundo, ele foi solto de 20 metros, ele demorou 2 para descer e ele chega com 20 metros por segundo. Beleza? Então, para queda livre, como que você faz a interpretação da sua tabela? A altura é a altura que ele foi solto. A altura que foi solto. O tempo é o tempo do quê? Tempo de queda. E a velocidade? É a velocidade final. Beleza? Aí, depois quando você montar, é a mesma coisa daí, tá? Você pode só repetir a tabela. Se você montar a do lançamento vertical, você só vai olhar ela de baixo para cima daí, né? Porque ele vai estar subindo inicialmente. Então, por exemplo, deixa eu rabiscar aqui um pouquinho.
No lançamento vertical, o que vai acontecer? No primeiro segundo ele andou 35 metros. No segundo segundo ele andou 25. No terceiro segundo ele andou 15. E no quarto segundo, né, ele andou 5 metros. Então, assim, olha só, eu vou resolver um exercício para vocês. Olha lá, presta atenção que agora é exemplo, tá? Vamos supor que o exercício fale assim, no segundo de subida, então, o segundo, né? O segundo, então vou ter que repetir a palavra 2 vezes. Então, o número 2, segundo que passou, ele andou 15 metros. De que altura que ele vai atingir, quanto tempo ele vai demorar para subir, que velocidade que eu joguei ele para cima. Olha só, se ele andou no segundo 15 metros, você concorda que se tem um segundo é porque necessariamente tem que ter um primeiro? Sim ou não? Aí você abaixa um. Cadê o primeiro? O primeiro está aqui. Não tem como ser abaixo do primeiro, né? Começa pelo primeiro. Então, no primeiro segundo, ele andou 25 metros. Aí, agora você vai pegar a linha posterior. Então, para andar 25 metros no primeiro segundo, aí no lançamento vertical, né? O que vai acontecer? Ele vai ter que alcançar 45 metros. Ele vai demorar 3 para alcançar, então 3 para subir. E ele vai ter que ser jogado para cima com 30. Beleza? Então, para quem for completar bonitinho com a tabela do lançamento vertical, é os mesmos números. Só que daí você vai olhar ela de baixo para cima e observações, né? Agora é importante falar, para o lançamento vertical, a altura é a altura máxima. Perdão. Então, no lançamento vertical, a altura é a altura máxima. A velocidade é a velocidade de lançamento, é a velocidade inicial. E o tempo é o tempo de subida. Beleza? É os mesmos números, tá? É os mesmos números. Só que daí você olha de baixo para cima, h é a altura máxima, velocidade é a velocidade inicial e o tempo é o tempo de subida. Você conseguiu perceber que a queda livre e o lançamento para cima, só a parte para cima, eles são iguais, só que invertidos, né? Quando você usava a velocidade final lá embaixo, é a velocidade inicial que ele vai ter que voltar, né? Que ele vai ter que subir. Então é a mesma coisa, só que daí é invertido o raciocínio, tá? Certo, pessoas?